Eu fico envergonhado quando as pessoas perguntam sobre você. Você não é impressionante o suficiente para minha marca, ela disse durante um jantar no terraço. Ela esperava que eu implorasse. Eu fui embora, reconstruí minha vida e nunca olhei para trás. Um ano depois a marca dela desabou e eu sou aquele que vale a pena acompanhar. Olá Reddit, leitor de longa data, primeira vez postando. Eu sou o cara que foi dispensado porque eu não era material de influenciador, nenhum carro chique, nenhum seguidor, apenas um cara comum com um emprego estável e ângulos de câmera ruins. Pensei que aquilo fosse o fim, acontece que o karma tinha uma reviravolta melhor preparada. Antes de chegarmos a isso, deixe-me começar do início. Eu sou Noah, tenho 30 anos, sou engenheiro civil e o tipo de cara que as pessoas descrevem como estável. Isso é código para entediante, mas tudo bem para mim. Meu trabalho é garantir que prédios não caiam, o que parece uma metáfora decente para a vida. Eu gosto de coisas que permanecem de pé. 3 anos atrás, durante um projeto de renovação, conheci Clara. Ela entrou como a nova designer de interiores de um hotel boutique que estávamos reformando. A primeira coisa que notei foi como ela falava com as mãos, cada ideia tinha coreografia. Ela tinha um jeito de fazer cores de tinta parecerem destino. Eu achava engraçado, ela achava que eu era quieto de um jeito misterioso. Eu não era, eu só não gostava de gritar por cima das pessoas. Na primeira semana em que trabalhamos juntos, ela me chamou de Senhor Integridade Estrutural. Eu disse melhor do que Senhor Colapso. Ela riu como se eu fosse o homem mais engraçado do mundo e foi isso. Começamos a almoçar depois das reuniões no local. Ela escolhia cafés com cadeiras estranhas que doíam para sentar, mas que ficavam ótimas em fotos. Eu acompanhava. Ela gostava que eu escutasse, eu gostava de ela preencher o silêncio sem deixá-lo estranho. Ela falava sobre paletas de cores, clientes e iluminação. Eu assentia e fazia perguntas suficientes para manter a conversa. De algum jeito funcionou. Ela dizia que eu a fazia sentir calma, eu dizia que ela me fazia sentir desperto. Na época isso parecia romântico. Depois de alguns meses começamos a nos ver fora do trabalho. O apartamento dela parecia como se o Pinterest tivesse explodido ali dentro, plantas penduradas em cordas de macramê, espelhos pequenos, almofadas em tons pastéis com palavras como respire bordadas nelas. O meu parecia um depósito com Wi-Fi. Começamos a passar fins de semana juntos, depois semanas, e de alguma forma virou um relacionamento. Quando o contrato dela acabou, ela começou a trabalhar como freelancer. O trabalho era instável e ela se estressava com clientes que queriam tudo em troca de exposição. Eu tentei ajudar como podia, criei o site dela, fiz um logotipo, construí uma pequena parede de fotos na sala dela para os ensaios do portfólio. Ela dizia que eu era tão prestativo, o que eu acho que significava trabalho grátis. Eu não me importava, ver ela animada com o trabalho me fazia bem. Cerca de um ano depois ela se mudou para o meu lugar. Bem, tecnicamente nós dois nos mudamos para um novo, um loft perto do centro, paredes de tijolos aparentes, janelas grandes, aluguel caro. Ela escolheu por causa da iluminação, eu escolhi porque era estruturalmente sólido. Um compromisso, eu acho. Em uma semana ela transformou tudo em um showroom. Metade dos móveis era apenas para fotos. Se eu movia uma almofada, ela colocava de volta como se fosse geometria sagrada. Ela tinha uma fixação por plantas, em um momento contei 27. Eu brinquei que as plantas dela tinham mais espaço quadrado do que eu. Ela disse que elas deixavam o ambiente vivo, eu disse que o oxigênio também faria isso, mas tudo bem. Ela revirou os olhos e me beijou e por um tempo isso foi suficiente. Ficamos confortáveis. Eu chegava em casa coberto de poeira e cheiro de concreto, ela estava editando fotos no laptop com uma máscara facial. O jantar geralmente era algo que ela encontrava em um blog, quinoa, couve ou algo fingindo ser massa. Ela me contava sobre clientes irritantes, eu falava sobre um atraso no projeto. Ela dizia que meu trabalho parecia repetitivo, eu dizia que esse era meio que o ponto, você quer que pontes sejam previsíveis. O primeiro sinal real de problema veio pequeno. Ela começou a usar nosso apartamento para conteúdo. Um dia cheguei em casa e encontrei toda a cozinha reorganizada para melhores ângulos. No dia seguinte ela pediu que eu evitasse andar ao fundo quando ela filmasse. Outra vez ela interrompeu o almoço porque o meu garfo não combinava com a estética do prato. Eu troquei de garfo, mas ela ainda pareceu irritada. O celular dela estava sempre na mão. Ela filmava tudo, café da manhã, abrir velas, risadas falsas. Uma vez ela me fez repetir um abraço de despedida porque a luz estava melhor.
Eu brinquei que não sabia que precisava acertar minha marca. Ela não riu. Os seguidores dela cresceram e a atitude também. Ela usava palavras como marca e engajamento. Eu comecei a perceber que nossa vida estava virando o conteúdo dela. Uma vez ela me disse que eu tinha sorte de fazer parte do processo criativo. Eu disse que pensei que estivéssemos em um relacionamento, não em um comercial. Ela não respondeu, apenas mudou o assunto para filtros. Ainda assim, eu permaneci paciente. Ela não era má, apenas absorvida em si mesma. Eu achava que era uma fase. Eu trabalhava muitas horas de qualquer forma. Meu trabalho era estável, o mundo dela era caótico. Eu tentava não levar o humor dela para o lado pessoal. Ela voltava de eventos animada com nomes que eu não conhecia, fotógrafos, estilistas, parceiros de colaboração. Ela me mostrava fotos e eu a sentia como se me importasse com luzes circulares e acordos de marca. Uma vez, durante o jantar, ela riu de uma notificação no celular e disse que eu realmente deveria postar mais. As pessoas acham que você é tipo invisível. Eu disse que isso era porque eu estava ocupado fazendo as coisas sobre as quais as pessoas postam. Ela não gostou, disse que eu parecia condescendente. Eu disse que ela parecia um anúncio ambulante. Não falamos pelo resto da noite. Apesar de tudo isso, havia bons momentos, manhãs de domingo sem alarmes, ela cantarolando enquanto fazia café, o jeito como adormecia no meio de uma frase. Essas coisas tornavam o resto tolerável. Eu dizia a mim mesmo que ela só precisava de tempo para se firmar na carreira. A verdade é que eu vi as rachaduras cedo, só ignorei porque tudo de longe parecia bonito. Na época eu achava que o brilho dela era apenas charme, mas acabou sendo uma luz de alerta. Eu só não li o painel. A página da Clara cresceu mais rápido do que qualquer um de nós esperava. Uma postagem sobre reformas acessíveis de apartamentos alcançou 50 mil curtidas, e da noite para o dia, ela virou uma voz emergente no design de lifestyle. Marcas começaram a enviar velas, mantas decorativas e aveia suficiente para inundar a geladeira. Todo o pacote que chegava vinha com a mesma frase: adoraria que você compartilhasse isso com seu público. No começo eu estava feliz por ela. Eu ajudava a filmar o conteúdo porque era razoável com iluminação. Depois essa ajuda silenciosa virou praticamente um segundo emprego em tempo integral. Uma vez perguntei se ela pretendia me marcar. Ela riu e disse: amor, meus seguidores não precisam conhecer a logística. Esse virou meu título não oficial, o cara que cuida da logística. Ela começou a sair com outros criadores. Eu os conheci uma vez, em um brunch que parecia uma seleção de elenco. Cada conversa era sobre seguidores, patrocinadores ou saúde mental dita no tom de um discurso de vendas. Eu disse a um dos caras que trabalhava em engenharia civil. Ele piscou como se eu tivesse dito que plantava batatas. Clara entrou rápido dizendo: ele é super inteligente e faz sabe coisas estruturais. O cara sentiu sem interesse. Ela mudou o assunto para setups de iluminação. Mais tarde eu disse a ela que os amigos dela falavam como se o Lincoln tivesse tido um bebê com um reality show. Ela disse: você simplesmente não entende networking. Eu disse que entendo, só prefiro sem hashtags. O tom dela comigo mudou depois disso. Ela começou a oferecer sugestões úteis sobre minha aparência. Você deveria se vestir melhor, ela dizia enquanto ajustava a câmera. Você ficaria melhor nas fotos. Ela começou a me enviar links de tênis minimalistas e jaquetas clean. Eu comprei um par para manter a paz. Ela disse que ainda não era a vibração certa. Todo dia o loft parecia menos uma casa e mais um set. Ela rearranjava os móveis para ângulos melhores, trocou minha caneca favorita porque destoava da paleta e me proibiu de entrar na sala durante a hora dourada. Eu costumava brincar que era o colega de quarto pagando aluguel a uma produtora. Então veio a manhã que ainda me faz rir. Era um sábado, eu tinha saído cedo para comprar mantimentos. Ela estava em casa filmando uma das transmissões ao vivo da rotina matinal de Matcha. Eu abri a porta devagar e coloquei as sacolas no balcão. Ela estava no meio de um discurso contando para a câmera como pequenas mudanças criam paz ou algo assim. Sem pensar eu disse: trouxe seu leite de aveia. Ela congelou. A câmera continuou gravando. Qual você trouxe? Ela perguntou com a voz ainda açucarada para o público. Eu levantei a caixa: este aqui estava em promoção. O sorriso dela rachou. Essa é a marca errada. Eu pisquei. É leite de aveia, quão diferente pode ser? Ela virou totalmente para mim, ignorando o chat ao vivo que provavelmente estava se perguntando quem era o cara aleatório ao fundo.
Esse não espuma direito, Noah, não posso usar esse. Eu olhei para a caixa e depois para a luz de anel. Não percebi que leite podia afetar sua trajetória de carreira. Os olhos dela estreitaram. Você nunca presta atenção. Tenho certeza de que acabei de prestar atenção o suficiente para comprar leite de aveia. Ela bufou, murmurou algo sobre consistência para a marca e saiu furiosa. A câmera ainda estava ligada. Juro que a seção de comentários estava enlouquecendo. Coloquei o leite na geladeira e disse baixinho: imagina ser dispensado por causa de leite de aveia um dia. Essa frase envelheceu bem. Depois disso ela quase não falou comigo por 2 dias. Quando falou foi para me lembrar de um evento que teria naquela semana, um jantar de networking com profissionais de verdade, ela disse, enfatizando verdadeiros. Eu disse então: vou ficar em casa cuidando dos falsos. Ela nem sorriu. Pequenas coisas se acumularam. Eu chegava do trabalho e ela já estava arrumada, perfume forte o suficiente para sufocar um pássaro pequeno. Ela dizia: estou encontrando pessoas que podem me levar. Eu disse: o que eu sou, o térreo. Ela revirou os olhos. Ela começou a me comparar com homens dos círculos dela, empreendedores, criativos, caras que viajavam para sessões de fotos de marcas. Você poderia fazer mais com suas habilidades, ela dizia. Eu disse que construía pontes e escolas, não painéis de humor. Ela disse que eu estava sendo defensivo. Eu disse que ela estava sendo ingrata. Isso terminou com ela batendo a porta de um armário porque aparentemente estragava a vibração dela. A essa altura eu já não esperava mais calor. Ela andava pela casa ensaiando frases para vídeos, o rosto mudando entre sorrisos falsos e expressões irritadas sempre que eu me movia atrás dela. Eu podia perceber que a versão de câmera era a versão dela preferida. Eu não a odiava por isso, eu só não a reconhecia mais. Uma noite ela chegou de outro evento de influenciadores brilhando de tantos elogios. Perguntei como tinha sido. Ela disse: você teria adorado, todos eram tão motivados. Eu disse: aposto que ambição fica melhor com luzes de anel. Ela não falou comigo pelo resto da noite. Ainda assim eu permaneci calmo. Achei que ela se cansaria da constante exibição. Em vez disso ela dobrou a aposta. Disse que eu também deveria me rebrandear, começar um Instagram profissional, mostrar fotos de projetos, divulgar minha expertise. Eu disse: eu construo coisas para que as pessoas não morram embaixo delas, isso já é marketing suficiente para mim. A distância entre nós não era explosiva, era silenciosa. Ela saía quase todas as noites para jantares de colaboração ou encontros da indústria. Eu comia sobras e passava pelos stories dela, risos com champanhe, a mesma pose sempre. Quando finalmente chegava em casa reclamava que as pessoas eram falsas. Eu assentia pensando que ela não percebia que tinha se tornado uma delas. Clara me mandou mensagem em uma tarde de quarta-feira, jantar sexta-feira 8 da noite no Lumière. Jantar de celebração. Vista-se bem. Sem contexto, sem explicação. Apenas que o Lumière era um daqueles restaurantes no terraço com mais vidro do que paredes. O tipo de lugar onde o menu não tem preços, só confiança. Eu imaginei que estávamos celebrando outro acordo de patrocínio. A sexta-feira chegou, eu apareci 5 minutos cedo. Ela chegou 25 minutos atrasada, cheirando a perfume e alta importância. O vestido dela parecia caro o suficiente para precisar de seguro. O trânsito estava um caos, ela disse, sentando enquanto ainda rolava o feed no celular. Desculpa, amor. Tudo bem, eu disse. Pedi água, não queria arriscar ficar com sede no meio de um scroll. Ela riu sem olhar para cima. Você é engraçado. Pedimos a comida. Ela escolheu algo com espuma de trufa, eu pedi o hambúrguer porque pelo menos eu sabia o que ele fingia ser. Ela tirou algumas fotos da mesa antes de dizer qualquer coisa significativa. Então eu comecei: o que estamos celebrando? Ela sorriu como se eu tivesse acabado de fazer a introdução para o discurso favorito dela. Muita coisa está acontecendo ultimamente, meus números de engajamento subiram, a agência com quem tenho conversado em Los Angeles quer me representar oficialmente, é meio que um grande negócio. Parabéns, eu disse, então para que é o jantar? É para eu perceber que preciso começar a alinhar minha vida com essa direção. Ela se inclinou, o tom sério. Agora as pessoas ao meu redor têm que refletir para onde eu estou indo. Eu pisquei. Você quer dizer tipo networking? Ela balançou a cabeça, olhos brilhando. Não, tipo alinhamento. Minha agência diz que imagem importa, com quem você está passa uma mensagem e sinceramente venho pensando muito nisso.
Eu só sinto que você não está realmente crescendo comigo. Crescendo, eu perguntei. Quero dizer, você é bom no que faz, claro, mas você é confortável, seguro, nunca se desafia, não se destaca. Ela gesticulou vagamente como se estivesse explicando teoria das cores para uma criança de jardim de infância. Você é apenas normal, Noah. Eu a encarei por um segundo. Normal não é ilegal. Ela suspirou dramaticamente. Viu, é isso que eu digo, você não entende. Meus amigos parceiros são fundadores, criativos, empreendedores, eles têm histórias. Você constrói pontes. Pontes são úteis, eu disse, elas mantêm tudo em pé. Ela ignorou isso. Você é um bom cara, mas você não me eleva. Quando as pessoas perguntam sobre você, eu não sei o que dizer, que sou impressionante. Eu não sabia que eu deveria ser o seu título do LinkedIn, eu disse. Não seja assim, ela rebateu. Isso é sobre imagem, não sentimentos. Minha marca é sobre ambição e progresso. Você sentado atrás de um computador de botas o dia inteiro não exatamente grita aspiração. Eu me recostei tentando não sorrir. Você virou um slogan de marketing. Os olhos dela estreitaram. Você sabe, você poderia ter feito parte disso se tentasse mais, mas você está bem sendo mediano e eu não estou. Eu quero mais, eu mereço mais. Eu assenti devagar. E o mais é? Ela se endireitou, pronta para a grande revelação. O nome dele é Evan. Ele trabalha com capital de risco, investe em startups, viaja, conhece todas as pessoas que valem a pena conhecer, ele entende o meu mundo. Eu pausei. Dirige um Tesla, certo? Ela sorriu como se eu tivesse adivinhado a cor favorita dela. Sim, na verdade. Claro. Ela continuou claramente aproveitando o próprio monólogo. Nós simplesmente nos conectamos em outro nível, ele me desafia, diz que eu tenho potencial para ser mais que apenas uma designer, ele me vê. Que doce, eu disse sem emoção. Você encontrou seu mentor de negócios / alma gêmea. Ela franziu a testa. Você está sendo sarcástico. Eu estou sendo calmo, eu disse. Eu não grito durante apresentações de PowerPoint. Noah, não distorce isso. Eu estou tentando ser gentil. Certo, eu disse, me largando durante um jantar em um restaurante feito de vidro. Ela revirou os olhos. Você está sendo dramático. Isso é sobre crescimento pessoal. O seu, eu disse. Sim. O meu, ela disse rispidamente. Você é estável e tudo bem, mas estabilidade é entediante. Eu preciso de ambição, energia, alguém que me impulsione, alguém fotogênico. Eu disse. Ela me lançou um olhar fulminante. Você sempre faz piada quando as coisas ficam sérias. E você sempre faz as coisas ficarem sérias quando elas são só superficiais, eu disse. Acho que nos equilibramos. Os lábios dela se apertaram. Eu estou tentando lidar com isso de forma madura. Você poderia pelo menos não agir como uma criança. Eu assenti. Claro. Você está me deixando por um homem com um filtro melhor. Isso é realmente maduro. Ela parecia irritada, talvez porque eu não estava desmoronando como ela queria. Você vai se arrepender de ser tão frio. Ninguém mais vai tolerar sua distância emocional. Eu prefiro ser distante do que performativo, eu disse. Você acha que é melhor que eu? Não, eu só acho que sou mais real. Ela se recostou, braços cruzados. Uau, você realmente não se importa, não é? Eu terminei minha bebida, passei o cartão. Eu me importei, eu disse, até o momento em que isso virou uma palestra estilo TED sobre sua autoestima. O rosto dela se contorceu entre raiva e incredulidade. É isso, você vai simplesmente sair. Basicamente, eu disse levantando. Boa sorte com o seu rebrand, Clara. Espero que o Evan seja tão ambicioso quanto suas expectativas. Ela gritou atrás de mim com a voz afiada, agora você vai se arrepender disso. Eu me virei só o suficiente para encontrar os olhos dela. Não, eu disse, você vai no momento em que o algoritmo parar de se importar. Então a deixei sentada lá cercada por paredes de vidro olhando para o próprio reflexo. Quando cheguei em casa larguei minhas chaves no balcão e abri o celular. Por hábito verifiquei o Instagram. E lá estava a postagem da Clara no Lumiere enviada depois que eu saí. Ela havia encontrado o Evan lá. Legenda: novos começos. Evan estava marcado. Ele parecia exatamente como eu imaginava, terno impecável, relógio brilhante, expressão como se estivesse acostumado a sempre pegar a melhor iluminação.
Eu fiz macarrão instantâneo, comi direto da panela e dormi melhor do que tinha dormido em meses. 2 dias depois do jantar eu arrumei minhas coisas, não porque ela me mandou sair, mas porque eu não queria mais dividir ar com aquele tipo de barulho. Clara ficou com o loft claro, ela já o tinha preenchido com caixas de marcas e ring lights. Eu não discuti. Peguei minhas ferramentas, roupas, laptop e o sofá que eu comprei antes de nos conhecermos. Todo o resto podia ficar encenado para os seguidores dela. Aluguei um pequeno apartamento de um quarto perto do meu trabalho, o tipo de lugar onde a geladeira faz mais barulho que os vizinhos. Ao desempacotar encontrei o antigo quadro de visão dela em uma das minhas caixas. Ele de algum jeito tinha vindo comigo. Recortes de praias, frases motivacionais, uma foto de um Tesla que envelheceu mal em retrospecto. Peguei uma tesoura e cortei tudo em marcadores de livro. Pelo menos agora é útil, eu disse colocando um deles no manual da minha cafeteira. O silêncio naquele apartamento bateu diferente na primeira noite. Percebi o quanto de ruído ela fazia digitando, cantarolando, rindo falsamente para o telefone. Eu ficava esperando ouvir algo assim, mas tudo que ouvi foi o ventilador de teto clicando a cada poucos segundos. Curiosamente parecia estar respirando de novo depois de tempo demais debaixo d'água. Uma semana depois assinei um contrato de 6 meses com uma equipe de reconstrução costeira fora da cidade, trabalho de danos causados por tempestade, horas reais, sujeira real, nenhum influenciador do Instagram. Pagava bem e trazia algo que eu não sentia há meses, paz. O trabalho começava antes do nascer do sol, o ar cheirava a sal e aço. Nós reconstruíamos piers, consertávamos fundações de concreto e comíamos o almoço sentados em caixas de ferramentas. Ninguém ligava para a marca das suas botas. Minhas mãos ficaram calejadas de novo e isso parecia certo. Depois do trabalho eu caminhava pela praia até que o ruído na minha cabeça finalmente se nivelasse. No primeiro fim de semana lá postei uma nota curta no meu velho LinkedIn, algo simples sobre como reconstruir estruturas ensina paciência e como às vezes o dano não é permanente. Não achei que alguém notaria. Uma semana depois a postagem tinha milhares de curtidas e comentários de desconhecidos dizendo que aquilo tinha tocado fundo. Eu ri. Meses das postagens curadas dela não chegavam perto de um parágrafo escrito sem querer. Eu entrei em pequenas rotinas, cozinhava em vez de pedir comida, minhas refeições não pareciam nada que alguém fotografaria, bordas queimadas, cortes irregulares, mas comíveis. Até comecei a correr de manhã, não por fitness, só para queimar pensamentos acumulados. Depois de algumas semanas percebi que não tinha olhado a página da Clara nem uma vez por conta própria, nem por curiosidade. Isso era novo. Algumas noites a equipe se reunia em uma lanchonete depois do turno, caras falando de tudo, desde ferramentas até dramas familiares. Ninguém perguntava sobre seguidores ou engajamento. Eles só falavam como humanos. Um deles, um cara chamado Miguel, brincou dizendo que eu era o quieto. Eu disse a ele que já tinha usado minha cota de conversas do ano. Ele riu e me passou batatas fritas. Isso bastou. Quanto mais eu ficava, mais o estático na minha cabeça sumia. Eu não me sentia mais bravo, apenas desligado. É estranho como as pessoas desaparecem rápido quando você para de alimentar o pensamento delas. Eu mal conseguia lembrar o tom da voz dela sem imaginar um filtro por cima. Algumas vezes eu dirigia até a beira da água após o trabalho e estacionava sem motivo, só observando as ondas baterem no pier que acabamos de consertar. Não era um momento dramático de reflexão, só uma satisfação simples e quieta. As coisas estavam firmes de novo, literal e figurativamente. Eu comecei a gostar do silêncio. Ele não exigia atenção, não postava citações sobre cura. À noite eu me sentava perto da janela com um café instantâneo barato e rolava por planos de projeto. Às vezes me pegava sorrindo de tão simples que tudo tinha ficado. Sem prazos que não fossem reais, sem energia falsa, só trabalho, descanso e uma cama que não cheirava a velas caras demais. Perto do mês 4 o chefe do projeto me pediu para estender. Eu disse sim e transformei o período de 6 meses em 9. A vida na cidade podia esperar, eu ainda não tinha terminado de me reajustar. No mês 5 de 9 aprendi a gostar de minha própria companhia de novo. Cozinhava melhor, corria mais longe, até comecei a rabiscar designs de pontes em um caderno só por diversão. Eu não estava me reinventando, só lembrando como era viver sem atuar para alguém. Uma noite Miguel perguntou sobre a garota que costumava me ligar no meio do turno quando eu tinha começado. Eu disse a ele que ela tinha ido embora. Ele deu de ombros. Melhor agora, ele perguntou. Eu disse sim, muito melhor. Ele sorriu.
Bom, o silêncio combina com você. Na minha penúltima noite no local, sentei no pier meio terminado observando o céu ir de azul para laranja. A estrutura rangia levemente sob a maré, firme mas viva. Eu percebi que não tinha pensado nenhuma vez no futuro dela, nos seguidores dela ou se ela tinha notado os meus. Nada daquilo importava mais. Quando acabou eu não chorei, não desmoronei nem mandei mensagem. Eu só reconstruí um dia lento de cada vez. Acontece que silêncio não significa solidão. Às vezes é só paz, finalmente tendo espaço para existir. E depois que estendi para 9 meses, a segunda metade trouxe novas pessoas, principalmente Iris. Ela gritou atrás de mim com a voz afiada: agora você vai se arrepender disso. Eu me virei só o suficiente para encontrar os olhos dela. Não, eu disse, você vai no momento em que o algoritmo parar de se importar. Então a deixei sentada lá cercada por paredes de vidro olhando para o próprio reflexo. Quando cheguei em casa deixei minhas chaves no balcão e abri o celular. Por hábito abri o Instagram. E lá estava a postagem da Clara no Lumiere enviada depois que eu saí. Ela tinha encontrado o Evan lá. Legenda: novos começos. Evan estava marcado. Ele parecia exatamente como eu imaginava, terno afiado, relógio brilhante, expressão de quem estava acostumado a sempre ter a melhor iluminação. Eu fiz macarrão instantâneo, comi direto da panela e dormi melhor do que em meses. 2 dias depois do jantar eu arrumei minhas coisas, não porque ela me mandou sair, mas porque eu não queria mais dividir ar com aquele tipo de ruído. Clara ficou com o loft claro, já o tinha preenchido com caixas de marcas e ring lights. Eu não discuti. Peguei minhas ferramentas, roupas, laptop e o sofá que comprei antes de nos conhecermos. Todo o resto podia ficar encenado para os seguidores dela. Aluguei um apartamento pequeno de 1 quarto perto do meu trabalho, do tipo em que a geladeira faz mais barulho que os vizinhos. Quando desempacotei encontrei o antigo quadro de visão dela dentro de uma das minhas caixas. De algum jeito tinha vindo comigo. Recortes de praias, frases motivacionais, uma foto de um Tesla que envelheceu mal com o tempo. Peguei uma tesoura e cortei tudo em marcadores de página. Pelo menos agora serve para algo, eu disse enquanto colocava um deles no manual da minha cafeteira. O silêncio naquele apartamento bateu diferente na primeira noite. Percebi o quanto de barulho ela fazia digitando, cantarolando, rindo falsamente para o telefone. Eu ficava esperando ouvir, mas tudo que ouvi foi o ventilador de teto clicando a cada poucos segundos. Curiosamente parecia que eu estava respirando de novo depois de muito tempo submerso. Uma semana depois assinei um contrato de 6 meses com uma equipe de reconstrução costeira fora da cidade, trabalho de danos de tempestade, horas reais, sujeira real, nenhum influenciador do Instagram. Pagava bem e trazia algo que eu não sentia há meses: paz. O trabalho começava antes do nascer do sol, o ar cheirava a sal e aço. Nós reconstruíamos piers, consertávamos fundações de concreto e comíamos o almoço em cima de caixas de ferramentas. Ninguém ligava para a marca da sua bota. Minhas mãos ficaram calejadas de novo e isso parecia certo. Depois do trabalho eu caminhava pela costa até que o barulho na minha cabeça se acalmasse. No primeiro fim de semana lá escrevi uma nota curta no meu velho LinkedIn, algo simples sobre como reconstruir estruturas ensina paciência e como nem todo dano é permanente. Não achei que alguém fosse notar. Uma semana depois a postagem tinha milhares de curtidas e comentários de desconhecidos dizendo que aquilo tinha tocado fundo. Eu ri. Meses de postagens cuidadosamente montadas da Clara não chegavam perto de um parágrafo meu escrito sem intenção. Eu criei pequenas rotinas, cozinhava em vez de pedir comida, minhas refeições não pareciam dignas de foto, bordas queimadas, cortes irregulares, mas comíveis. Até comecei a correr de manhã, não por condicionamento físico, mas para queimar pensamentos sobrando. Depois de algumas semanas percebi que não tinha verificado a página da Clara nem uma vez por conta própria, nem por curiosidade. Isso era novo. Algumas noites a equipe se reunia em uma lanchonete depois do turno, caras falando sobre tudo, desde ferramentas até dramas familiares. Ninguém perguntava sobre seguidores ou engajamento. Eles só falavam como seres humanos. Um deles, um cara chamado Miguel, brincou dizendo que eu era o quieto. Eu disse a ele que já tinha usado minha cota anual de conversas. Ele riu e me ofereceu batatas fritas. Isso bastou. Quanto mais eu ficava, mais o estático na minha mente desaparecia. Eu não me sentia mais bravo, só desligado. É estranho como as pessoas desaparecem rápido quando você para de alimentar a lembrança delas. Eu mal conseguia lembrar o tom da voz dela sem imaginar um filtro por cima.
Às vezes eu dirigia até a água depois do trabalho e estacionava sem motivo, apenas observando as ondas baterem no pier recém-reparado. Não era uma cena dramática de reflexão, só satisfação simples e tranquila. As coisas estavam firmes de novo, literal e figurativamente. Comecei a gostar do silêncio. Ele não exigia atenção, não postava frases sobre cura. À noite eu sentava perto da janela com um café instantâneo barato e revisava planos de projeto. Às vezes me pegava sorrindo de tão simples que tudo tinha ficado. Sem prazos irreais, sem energia falsa, só trabalho, descanso e uma cama que não cheirava a velas caras demais. Perto do mês 4 o chefe do projeto me pediu para estender. Eu disse sim e transformei os 6 meses em 9. A vida na cidade podia esperar, eu ainda não tinha terminado de me reajustar. No mês 5 de 9 aprendi a aproveitar minha própria companhia novamente. Eu cozinhava melhor, corria mais longe, até comecei a rabiscar designs de pontes em um caderno só por diversão. Eu não estava me reinventando, só lembrando como era viver sem atuar para alguém. Uma noite Miguel perguntou sobre a garota que costumava me ligar no meio do turno quando comecei. Eu disse que ela tinha ido embora. Ele deu de ombros. Melhor agora? Ele perguntou. Eu disse sim, muito melhor. Ele sorriu. Bom, o silêncio combina com você. Na minha penúltima noite no local sentei no pier parcialmente terminado vendo o céu mudar do azul para o laranja. A estrutura rangia levemente sob a maré, firme e mais viva. Percebi que não tinha pensado nenhuma vez no futuro dela, nos seguidores dela ou se ela tinha reparado nos meus. Nada disso importava mais. Quando terminou eu não chorei, não desmoronei, não mandei mensagem. Eu só reconstruí um dia de cada vez. A verdade é que silêncio não significa solidão. Às vezes é só paz, finalmente tendo espaço para existir. E depois que estendi para 9 meses, a segunda metade trouxe novas pessoas, principalmente Iris. Ela apareceu certa manhã carregando uma bolsa de câmera maior que suas botas cobertas de areia, cabelo preso como se não se importasse com a aparência, o que curiosamente funcionava melhor do que nas pessoas que se importavam. Ela era fotógrafa do projeto, contratada para documentar o progresso da restauração para o conselho comunitário. A maior parte da equipe a evitava no começo, câmeras deixam trabalhadores de construção nervosos, mas ela não pairava nem forçava conversas, só se movia quietamente fotografando vigas, ferramentas, ferrugem, luz do sol no metal molhado. Eu gostei disso. Ela parecia estar trabalhando, não atuando. Nossa primeira conversa de verdade começou por causa de um tripé quebrado. Eu ajustava um corrimão ali perto e ela resmungou isso deveria ficar parado, não morrer dramaticamente. Eu disse parece metade do nosso equipamento. Ela sorriu de canto e perguntou se eu podia consertar. Eu olhei, apertei um parafuso e devolvi. Ela disse você é basicamente um engenheiro de tudo, né? Eu disse essa é a descrição do cargo. Ela sentiu estruturalmente sólido, escolhas de moda péssimas porém. Eu pisquei como é. Ela apontou para minhas botas de trabalho arranhadas, cobertas de cimento seco. Essas coisas viram guerra. Elas sobreviveram a incidentes com o leite de aveia eu disse sem pensar. Ela riu genuinamente, daquele jeito que não espera aprovação. Isso parece uma história eu disse. Uma história idiota ela sorriu. Do tipo que eu mais gosto. E foi isso. Nós nos demos bem facilmente depois disso, sem charme forçado nem filtros. Ela caminhava comigo durante o almoço tirando fotos aleatórias de poças, canos, guindastes, todas as coisas que as pessoas normalmente ditam para fora. Uma vez perguntei por que ela se dava ao trabalho. Ela disse porque é isso que realmente conta a história, não o antes e depois, mas o meio. Pensei muito nisso. Clara sempre se importava com o depois. Iris gostava da bagunça. Algumas semanas depois a cidade pediu uma proposta para um pequeno parque público perto da área reconstruída, bancos, uma trilha de caminhada, uma parede para mural. Nosso supervisor pediu que eu liderasse o design já que eu estava no local há mais tempo. Eu disse que faria se a Iris cuidasse do visual. Ela concordou imediatamente. Passamos noites desenhando ideias em uma lanchonete perto da obra. Enviamos o projeto e um mês depois ele foi aprovado. A cidade adorou. Não era sofisticado, mas era sólido e utilizável, um espaço que as pessoas realmente podiam aproveitar. Iris imprimiu algumas das fotos do progresso e pendurou no centro comunitário. As pessoas continuavam perguntando se éramos uma equipe. Eu disse sim meio que. Ela disse ele constrói eu faço parecer arte.
Naquele fim de semana a equipe fez um pequeno piquenique no local para celebrar a aprovação. Iris trouxe um cooler cheio de sanduíches e me desafiou a comer um sem derramar mostarda. Eu falhei instantaneamente, ela tirou uma foto no exato momento da queda. Eu pedi para deletar, ela disse que era a favorita dela. Começamos a passar tempo juntos fora do trabalho, trilhas, viagens aleatórias para cidades próximas, nada sofisticado, sem filtros, sem postagens constantes, só duas pessoas fazendo coisas por si mesmas. Ela tocava músicas que eu nunca tinha ouvido, coisas indie com guitarra demais, e eu a apresentei as minhas playlists instrumentais esquisitas. Trocávamos celulares para fazer o outro ouvir músicas que gostávamos e depois discutíamos qual era a melhor. Uma vez ela postou que eu não conseguiria passar um fim de semana inteiro sem checar mensagens ou e-mails. Eu disse isso é fácil. Ela disse prove. Ela durou 6 horas antes de pegar o telefone primeiro. Eu não a deixei esquecer isso. Ela me chamou de entediante uma vez, mas não de forma maldosa. Estávamos sentados em um banco vendo a maré subir. Ela disse você é o tipo de entediante que as pessoas deveriam querer. Consistente, calmo, sem roteiro escondido. Eu disse isso é só código para não ser caótico o suficiente para viralizar. Ela sorriu exatamente e isso é um elogio. Percebi depois que ela nunca perguntou quanto eu ganhava ou quem eu conhecia. Ela só notava se eu estava ouvindo. O silêncio entre nós não era estranho, era fácil. Isso era novo. Quando o projeto terminou a cidade organizou um pequeno evento comunitário no parque. Crianças corriam pelos bancos que desenhamos, pais tiravam fotos em frente ao mural, alguém nos entregou certificados de agradecimento, o que achamos engraçado. Iris sussurrou agora somos oficialmente qualificados demais para existir. Naquela noite ficamos até tarde depois que todos foram embora sentados perto do corrimão olhando a baía. Ela perguntou se eu sentia falta da cidade. Eu disse não. Ela sentiu como se já soubesse. Você não é exatamente um cara da cidade, é? Eu disse não desde que ela começou a avaliar pessoas. Ela riu apoiando o queixo nos joelhos. Você acha que um dia vai voltar? Talvez eu disse mas não pelos mesmos motivos. Ficamos assim por um tempo sem falar apenas vendo as luzes refletirem na água. Uma semana depois o contrato terminou oficialmente. A maior parte da equipe arrumou as coisas e foi embora, mas eu e Iris continuamos em contato, mensagens sobre coisas aleatórias, fotos de entardeceres, piadas sobre bancos tortos, playlists que trocamos. Uma vez ela me mandou uma foto borrada de uma gaivota com a legenda você em forma de pássaro. Eu respondi postura firme pelo menos. Não era um romance estilo filme, só duas pessoas que já tinham visto falsidade demais para não reconhecer algo normal. 3 meses depois do projeto costeiro eu estava de volta em casa trabalhando em contratos remotos, vida simples novamente, manhãs silenciosas, café sem ring lights. Uma noite meu celular vibrou. Era o Chris, um amigo em comum que de alguma forma se manteve neutro em tudo. Mano, você viu as notícias sobre o Evan? Ele mandou um link. O suposto investidor de risco era uma fraude, investidores falsos, equipe sem receber, e metade do portfólio dele era fumaça e espelhos. Ele não estava financiando startups, estava pegando emprestado e sumindo. Eu não fiquei surpreso, Evan sempre teve energia de golpe. Então veio outra mensagem do Chris. Clara está marcada no artigo também. Eu abri. Lá estava ela, sorrindo ao lado dele em um anúncio falso de startup ecológica. Legenda colaboração de influenciadora que deu errado. Eu ri alto. Karma perfeito. O Instagram dela parecia uma cidade fantasma. Comentários cheios de gente perguntando se ela estava envolvida, outros chamando ela de falsa, a maioria dos posts apagados e o resto inundado com isso não envelheceu bem. Então veio o story dela, texto branco em fundo preto, às vezes você percebe que nem todo mundo que você confia merece isso. Clássico. Chris ligou na manhã seguinte. Ela está em alta pelos motivos errados. Um patrocinador já cancelou. Acho que o Karma finalmente aprendeu a usar o Wi-Fi, eu disse. Ele perguntou se eu me sentia mal. Eu não me sentia. Ela passou anos perseguindo a atenção. Ela finalmente percebeu ao longo da semana. Eu vi atualizações de conhecidos em comum. A contagem de seguidores dela caiu em milhares. Os mesmos amigos que costumavam se gabar dela agora fingiam que mal a conheciam. Enquanto isso as coisas estavam melhorando para mim. O projeto do parque que Iris e eu projetamos foi destacado em um blog local de arquitetura.
Depois uma revista nacional entrou em contato para uma entrevista sobre espaços urbanos sustentáveis. Eu quase disse não, mas Iris me convenceu. Durante a entrevista o escritor perguntou se eu acreditava em segundas chances. Claro, eu disse para pessoas que realmente aprenderam algo da primeira vez. Essa frase acabou impressa ao lado de uma foto do parque. O universo tem um timing bom às vezes. Alguns dias depois Iris me mandou mensagem e ela voltou. Clara tinha se refeito, novo usuário, estética apagada, mesmas legendas recicladas. A bio dizia aprendendo evoluindo grata. A primeira postagem era uma selfie sombria em preto e branco com às vezes perder tudo te liberta. Iris mandou outra mensagem as pessoas sempre falam assim quando fazem besteira. Só quando acham que dor é estratégia de marketing eu respondi. Ela riu você é cruel. Eu sou realista. Você não pode ter pena de alguém que achava que empatia era má publicidade. Parei de olhar depois disso. Não era satisfação, era confirmação. Ela tinha construído a vida em um destaque contínuo e quando isso rachou, ela não sabia mais quem era. O trabalho continuou avançando silenciosamente. Comecei a fazer consultoria em tempo integral, peguei 2 projetos para a cidade e dei um curso online curto. Iris veio fotografar alguns dos projetos. As pessoas presumiam que estávamos namorando. Não rotulamos, não precisávamos. Depois de dias longos sentávamos no capô do meu carro perto do pier e avaliávamos citações bregas que ela encontrava online. O retorno é sempre mais forte que a queda ela lia. 2 estrelas eu dizia precisa de responsabilidade. Ríamos até o céu escurecer. De vez em quando desconhecidos me mandavam mensagens depois de ler o artigo agradecendo por eu ser autêntico. Eu nunca respondia, mas era bom saber que ser normal de algum modo tinha se tornado interessante. Engraçado isso de autenticidade. A única coisa que Clara sempre fingia foi o que funcionou para mim quando eu nem estava tentando. Um mês depois Chris ligou de novo você vai adorar isso Evan foi preso. Clara postou um vídeo chorando dizendo que foi manipulada. Claro que sim eu disse arco de vítima desbloqueado. Ele riu você é frio cara. Não frio eu disse só acabado. Mais tarde naquela noite encontrei uma foto antiga do parque ao pôr do sol, crianças rindo, céu dourado, Pacífico Real. Foi quando percebi que a melhor vingança não é barulhenta, é apenas viver bem o suficiente para que as pessoas que duvidaram de você tenham que assistir da arquibancada. Ela continuou bloqueada. Paz não precisa de notificações. O algoritmo do Karma não perde uma postagem e ainda funciona melhor do que qualquer campanha de influenciador. Era uma daquelas tardes cinzentas e pesadas em que o ar parece à beira de desmoronar. Iris e eu estávamos sentados em um café de esquina revisando algumas fotos impressas para um projeto futuro. Ela tinha a câmera espalhada pela mesa e eu rabiscava ajustes de layout em um guardanapo. A janela embaçada pela chuva do lado de fora borrava a rua em faixas de luz. O sino acima da porta tocou. Eu mal olhei, só mais um cliente encharcado. Então ouvi uma voz que não escutava há mais de 1 ano Noah. Olhei. Clara estava perto da entrada, encharcada, cabelo grudado no rosto, segurando uma pasta de couro meio arruinada pela chuva. Ela hesitou, examinando o café até nossos olhos se encontrarem por um segundo. Parecia indecisa entre se aproximar ou ir embora. Eu não me mexi. Ela veio mesmo assim. Parou ao lado da nossa mesa, pingando água no chão. Você está diferente, ela disse baixinho, olhando de mim para Iris. Acho que a boa iluminação finalmente me encontrou, eu disse. Iris levantou os olhos das impressões, entendendo tudo na hora. Vou pegar refis, ela disse levantando e me dando um aceno antes de ir ao balcão. Clara puxou a cadeira na minha frente sem pedir e sentou. Eu não queria interromper, ela disse embora claramente quisesse. Interrompeu, eu respondi calmamente. Ela soltou o ar. Eu só precisava falar com você, por favor. A última vez que a tinha visto ela estava rodeada de vidro e ego. Agora parecia pequena, como a versão que sobra depois que os filtros acabam. Ela esfregou os braços procurando calor. Tudo se foi, ela disse por fim. A agência, os patrocinadores, o apartamento, até alguns amigos pararam de responder. É como se eu tivesse desaparecido da noite para o dia. Eu assenti, algoritmos podem ser cruéis. Ela franziu levemente, você não precisa ser sarcástico. Não estou tentando ser, eu disse só sendo preciso. Ela olhou para as próprias mãos. Eu cometi erros, Noah. Acreditei em pessoas que só queriam me usar. Achei que imagem fosse tudo e não era.
É como se eu tivesse construído minha vida inteira em vidro e quando um painel rachou tudo desabou. Isso tende a acontecer quando a fundação é falsa, eu disse. Os olhos dela se ergueram, eu sinto sua falta. Eu me recostei. Você sente falta da versão de mim que não fazia você se sentir pequena, da versão que você podia usar para parecer mais pé no chão enquanto tentava subir. Essa versão se aposentou. Ela balançou a cabeça, você não entende, eu mudei. Eu sei o que realmente importa agora. Só preciso de uma segunda chance para provar. Provar o que eu perguntei. Recomeçar com alguém que mediu meu valor em filtros do Instagram. Você não me perdeu, Clara, perdeu a ilusão de que eu estaria sempre esperando. A voz dela tremeu. Você acha que é perfeito agora, acha que só porque seu nome saiu em revista você é melhor que eu. Não, eu disse, eu só parei de precisar do aplauso dos outros para me sentir suficiente. Por um momento tudo que ouvimos foi a chuva batendo nas janelas. O café cheirava a casacos molhados e café moído. Ela piscou rápido tentando se segurar. Achei que você ao menos se importaria, ela sussurrou. Eu me importei, eu disse. Iris voltou segurando 2 xícaras. Ela olhou para Clara e depois para mim. Tudo bem por aqui? Sim, eu disse pegando a minha, só fechando papelada antiga. Clara se levantou bruscamente agarrando a pasta. Espero que você esteja feliz, ela disse com a voz trêmula. Eu estou, eu respondi simplesmente. Ela me encarou por mais um segundo e então saiu. A porta tilintou quando ela entrou na tempestade. Pela janela embaçada vi ela atravessar a rua sem guarda-chuva, sua imagem sumindo nas poças. Iris sentou de novo levantando uma sobrancelha e isso foi intenso. Não muito, eu disse, mais como manutenção atrasada. Ela sorriu. Fechamento. Fechamento à prova de clima, eu disse apontando para a chuva. Voltamos a revisar as fotos. A tempestade batia na janela de forma constante e rítmica, mas de algum modo era um som tranquilo. Agora, meses depois, fui convidado para fazer uma pequena palestra em um evento comunitário. O tema era projetar com propósito, mas acabei chamando de fundações acima de fachadas. Não era tanto sobre arquitetura, mas sobre pessoas. Como a força vem do que está por baixo, não do que brilha em cima. A sala não era grande, só algumas dezenas de moradores, estudantes e alguns representantes da cidade. Iris estava na primeira fileira com a câmera pronta. Eu não estava nervoso dessa vez. Quando terminei, as pessoas aplaudiram, não alto, mas de verdade. Olhei para Iris e sorri descendo do pequeno palco. Pensei em como aquele aplauso soava diferente do tipo falso que eu ouvia pelo celular de outra pessoa. Aquele não exigia nada, não se alimentava de validação, só existia, honesto e simples. Algumas pessoas perseguem aplauso, outras perseguem paz. Eu só estou feliz por ter parado de perseguir barulho. Você não é meu marido, você não é dono de mim, meu noivo disse depois de pegar o número do bartender. Eu assenti e me mudei enquanto ela estava no clube. Ela voltou para um apartamento vazio e um bilhete. Você não é dona do meu salário. Certo, Reddit, eu sei como isso soa. Cara abandona a noiva por causa de um comentário. Parece dramático, né? Mas não. Fique comigo aqui porque, no final disso, você vai perceber como ela mereceu tudo o que eu fiz. Eu sou Stefan, 29 anos, masculino. Isso aconteceu alguns meses atrás e eu ainda estou processando tudo, não porque eu esteja triste ou algo assim, mas mais como quando você finalmente apaga um vírus do seu computador e agora ele está funcionando limpo pela primeira vez em meses. É aí que eu estou agora. Deixe-me começar do começo. Aqui está o que aconteceu no sábado à noite, Hendrik Staver. Eu e minha noiva Kyle estávamos lá com o nosso grupo de sempre, meu amigo Chris, a amiga dela Courtney e alguns outros que não importam para esta história. Nós estamos juntos há 4 anos, noivos há 8 meses, casamento planejado para junho do próximo ano. Eu já tinha gasto 12 mil na entrada do local, só a entrada. 12 mil, lembre desse número. Tudo parecia normal no começo, quero dizer, normal para nós, que basicamente era eu fingindo não notar bandeiras vermelhas. Ela estava no telefone o tempo todo enquanto esperávamos nossa mesa, nada em comum, Kayla vivia grudada naquilo, mas há uma diferença entre rolar o Instagram e o jeito como ela estava digitando naquela noite, inclinando o celular para longe, um sorrisinho que diz tudo. Aqui está a coisa sobre esse comportamento com o telefone, eu já tinha visto antes. 2 meses atrás, na festa de fim de ano da minha empresa, ela passou 45 minutos no banheiro retocando a maquiagem enquanto o telefone vibrava sem parar. Uma semana antes disso, ela insistiu em sentar virada para longe de mim no jantar para que ela pudesse ver o restaurante. Sério? Para que eu não visse a tela dela.
No mês passado, ela mudou o código de acesso. Quando perguntei por quê, ela disse que eu estava sendo paranoico e que ela merecia privacidade, certo? Finalmente nos sentamos e ela pediu um mojito. Eu estava com uma coca, tentando conversar com Chris sobre o novo emprego dele, quando percebi que Kayla continuava levantando. Primeiro para ir ao banheiro, depois para atender uma ligação, depois para verificar nosso pedido de bebidas, embora o garçom literalmente acabasse de trazê-las. Na terceira vez que ela levantou, eu observei. Ela foi direto ao bar, começou a falar com o bartender, cara mais novo, talvez 20 e poucos anos, tatuagens no braço, coque samurai, o pacote completo do típico cara de coquetéis artesanais. E ela estava rindo aquela risada falsa que ela faz. Eu conseguia vê-la de onde estava sentado. Ela se apoiava no balcão, mexendo no cabelo. Ele adorando, inclinando-se, escrevendo algo em um guardanapo. Ela pegou e colocou na bolsa. Sim, o número dele, no bar, enquanto eu estava sentado a poucos metros. Ela voltou para a mesa, telefone já na mão de novo. Chris estava me observando observar ela. Ele não disse nada, mas dava para ver no rosto dele aquela expressão de mano, você está vendo isso também? Eu esperei uns 10 minutos, deixei ela ficar confortável e perguntei casualmente, quem é o bartender? Ela nem levantou os olhos do telefone, ninguém, só um cara. Ele tem nome? Agora ela levantou o olhar com aquela expressão que eu estava vendo cada vez mais, como se eu tivesse perguntado algo ofensivo. Por que você se importa? Só fazendo conversa. O nome dele é Bryce. Por quê? Claro que o nome dele é Bryce. Provavelmente faz crossfit e tem opiniões sobre IPAs. Sem motivo, só curioso sobre o que vocês estavam conversando por 15 minutos. A mesa ficou em silêncio. Courtney passou a achar a salada muito interessante. Chris fingia olhar o telefone, mas claramente queria desaparecer. Ah meu Deus, você está falando sério agora? A voz de Kayla estava ficando mais alta. Pessoas na mesa ao lado olharam. Estávamos só conversando, eu posso falar com quem eu quiser. Nunca disse que não podia. Você está fazendo de novo, esse negócio controlador em que me interroga como se fosse meu pai. Eu não estava interrogando, só fiz 2 perguntas, mas eu já sabia para onde isso ia. Então só tomei um gole e deixei quieto. Ela não deixou. Sabe qual é o seu problema? Ela estava embalando agora, volume total, o restaurante inteiro ouvindo. Você age como se fosse dono de mim, como se só porque estamos noivos eu não pudesse ter vida, não pudesse falar com outras pessoas, não pudesse me divertir. O casal na mesa ao lado estava vidrado agora, teatro grátis para eles. Kayla, eu não disse nada disso. Você não precisa dizer, é o jeito que olha para mim, como se eu estivesse fazendo algo errado só por existir. Chris tentou interferir, hey, talvez devêssemos, não. Kayla apontava para mim agora, como se estivesse em um tribunal. Ele precisa ouvir isso. Nós não somos casados ainda. Você não é meu marido. Você não controla com quem eu falo ou para quem eu dou meu número. A mesa ficou em silêncio absoluto. E lá estava, a linha que não dá para desfazer. O momento em que tudo fica claro. Eu olhei para ela, processando o que tinha acabado de ouvir. Ela nem tentou esconder. Então você deu seu número para ele? Dei, sim, porque não somos casados e você não é dono de mim. Lá estava, a linha na areia. Eu terminei minha bebida, coloquei o copo com cuidado, tirei a carteira e deixei 100 na mesa, muito mais que minha parte, mas eu não ligava. Você está absolutamente certa, eu disse ao me levantar. Não somos casados. Aonde você vai? Para casa. Terminei por hoje. Você está indo embora porque eu falei com um bartender? Estou indo embora porque você deu seu número para outro homem e acha que isso é comportamento aceitável para alguém usando meu anel. O rosto dela ficou vermelho. Não ouse virar as costas para mim. Observe. Eu saí. Não olhei para trás, não esperei que ela me seguisse. Só fui. Chris me alcançou no estacionamento. Cara, você está bem? Estou ótimo, te ligo depois. Eu não estava ótimo. Eu tremia, aquele lance de adrenalina em que seu corpo sabe que você está prestes a fazer algo grande antes que seu cérebro alcance. Eu sentei no carro por uns 20 minutos só pensando de verdade pela primeira vez em meses. E aqui está a coisa que ninguém te conta, o momento em que você decide ir embora é quase pacífico, como ver uma torre de Jenga que você vem segurando finalmente desabar.
Sim, é uma bagunça, mas pelo menos você pode parar de fingir que estava estável. Não foi só por causa do bartender, nunca foi apenas uma coisa. 3 semanas atrás eu cheguei mais cedo em casa para surpreendê-la com uma reserva de jantar no lugar que ela queria experimentar. Caro, tive que reservar com 2 meses de antecedência. Passei meia hora ao telefone para conseguir a reserva. Saí do trabalho às 3 em vez de às 6. Cheguei em casa, ela não estava lá. Não atendi o telefone e finalmente me mandou mensagem às 9 dizendo que tinha ido ao happy hour com colegas de trabalho e perdeu a noção do tempo. Esqueceu o telefone no armário da academia. Uma semana antes disso ela postou um story no Instagram à meia-noite, só uma selfie, mas no fundo o apartamento de algum cara, não era de ninguém que eu conhecia, definitivamente não era o dela. Quando perguntei, ela disse que eu estava sendo paranoico, que ele era só um amigo da academia e que eu precisava trabalhar nos meus problemas de confiança. Disse que eu a estava fazendo se sentir culpada por ter vida social. 2 meses atrás fomos ao casamento do meu irmão. Ela reclamou o tempo todo sobre como era entediante, como não conhecia ninguém, como casamentos são um desperdício de dinheiro. Depois passou a recepção inteira no telefone. Mas aqui está o que realmente me pega, as coisas financeiras. Eu ganho cerca de 90 mil por ano, bom dinheiro, sou engenheiro de software. Ela ganha 35 como coordenadora de mídia social, o que aparentemente significa postar stories no Instagram para uma marca de lifestyle. Nós nos mudamos juntos há 2 anos, apartamento conjunto, meu nome no contrato, mas dividiríamos o aluguel, ou deveríamos. Eu pago 70% do aluguel porque ganho mais, e quando sugeri dividirmos de forma igual, ela chorou, disse que eu estava sendo injusto, que relacionamentos não são sobre ficar contando pontos, que se eu realmente a amasse não me importaria com dinheiro. Então eu paguei, como um idiota. Paguei também as contas, todas elas, internet, luz, água, gás, tudo no meu nome, minhas contas, meu dinheiro. Ela deveria me enviar sua metade pelo Venmo todo mês, ela esqueceu mais vezes do que lembrou. Eu tenho cerca de 2.500 em contas não pagas no histórico de solicitações do Venmo dos últimos 6 meses. O lance do Venmo tinha o próprio show, cada solicitação minha vinha com desculpas. Ah, eu não vi, minha conta bancária está estranha agora, eu te pago na próxima semana. A próxima semana nunca chegava. Mas quando ela queria dinheiro, essas solicitações do Venmo chegavam no meu telefone em segundos, com notinhas cheias de direito também, pelas compras de supermercado que dividíamos quando eu comprei, pelo Uber que pegamos quando ela chamou as amigas e deixou a conta comigo. Minha favorita pessoal foi por trabalho emocional, depois de uma discussão que ela começou, $50 por trabalho emocional. Eu paguei, como um idiota, porque achei que ela estava brincando. Não estava. Mas quando ela precisava de um carro novo, quando o cartão de crédito estourou, quando queria ir para Cabo com as amigas por um fim de semana prolongado, de repente éramos sérios o suficiente para que eu tivesse que ajudá-la. De repente relacionamentos eram sobre apoiar um ao outro. Eu ajudei todas as vezes porque eu sou um idiota que achava que ser um bom noivo significava ser um capacho. Eu dirigi até nosso apartamento, aquele que dividimos, aquele que está prestes a mudar drasticamente. Ela ainda não voltou. O grupo no celular dizia que ela ficou no bar, indo para algum clube com as amigas. Claro que ficou. Eu entro e olho ao redor, olho de verdade, fazendo inventário. O sofá, meu, comprei 3 anos atrás, antes mesmo de conhecê-la. Sofá de couro em seções, me custou 2.000, economizei por 4 meses. A TV, minha, 65 polegadas, OLED, presente de Natal para mim mesmo no ano passado, ela disse que era caro demais e que eu estava sendo irresponsável com dinheiro. Isso 2 semanas antes de me pedir ajuda para pagar o cartão de crédito. Mesa de centro, rack, estante, setup gamer, sistema de som, tudo meu. Mesa da cozinha, dela, coisa barata da IKEA que balança, cadeiras não combinam, ela pegou no marketplace do Facebook. Eu vou para o quarto, a base da cama é minha, o colchão dividimos, mas eu paguei 70% porque, repita comigo, eu ganho mais dinheiro. Lençóis, cobertor, travesseiros, tudo meu. Eu faço as contas na cabeça, este apartamento é 90% das minhas coisas. Ela trouxe quase nada para esta relação, exceto drama e solicitações de Venmo não pagas. Eu pego meu telefone e começo a documentar tudo no aplicativo de notas, cada item, cada recibo que eu consigo achar, cada solicitação do Venmo, cada mensagem onde ela prometeu me pagar de volta. É aqui que minhas habilidades de gerenciamento de projetos entram em ação. Eu crio uma planilha, 3 colunas, item, data de compra, valor.
Eu tenho recibos no meu e-mail de 3 anos atrás, cada pedido da Amazon, cada compra de loja de móveis, cada conta de serviço com meu nome. Estou compilando evidências como se estivesse montando um processo jurídico, porque honestamente eu talvez precise. O sofá, $2.100, comprado em setembro de 2022, recibo salvo. A TV, $1.800, ainda tenho a caixa. A cafeteira, $600, garantia registrada no meu nome. As facas de cozinha, $400, presente da tia, cartão salvo. A base da cama, $900, comprada antes mesmo de eu conhecer Kayla. Eu documento tudo, tiro fotos dos números de série, faço capturas de tela das solicitações do Venmo com as desculpas dela, salvo as mensagens onde ela promete me pagar na próxima semana. Eu tenho um rastro de papel que faria um contador chorar de alegria. Meu telefone vibra, grupo do chat, Courtney. Kayla está muito chateada, alguém deveria ver como ela está. Chris, abençoado, talvez Kayla devesse cuidar dela mesma. Outro alerta, Kayla ligando. Eu silencio. Mensagem dela, onde você está? Outra, você não pode simplesmente sair assim. Outra, estou indo para casa, precisamos conversar. Eu olho o horário, 11h40. Ela não vai chegar até pelo menos 3, se o padrão continuar. Nos últimos 3 sábados, ela chegou depois das 3 da manhã, sempre dizendo que eu estava sendo controlador por perguntar onde ela estava. Eu escrevo para Chris, você ainda está com a caminhonete? Sim, por quê? Preciso de um favor. Grande. Estou indo, mano. Chris chega às 12h30. Eu já comecei a empacotar sacos de lixo cheios de roupas, caixas de livros. Ele dá uma olhada e não faz perguntas, só diz, por onde começamos? É por isso que Chris é verdadeiro. Começamos pelo sofá, aquele enorme seccional que precisou de 3 pessoas para subir. Estamos suando muito ao colocá-lo pela porta e descê-lo pelas escadas. A caminhonete dele mal cabe, mas damos um jeito. Cara, você tem certeza disso? Ele pergunta enquanto amarramos. Nunca estive tão certo de nada. Voltamos para pegar a TV, o rack, meu setup gamer, minha escrivaninha, a estante que meus pais me deram, cada coisa que é minha. Às 2 da manhã já fizemos 3 viagens. O apartamento parece que foi assaltado, todos esses espaços vazios onde minha vida costumava estar, só os móveis baratos dela ali, parecendo patéticos. Para onde estamos levando tudo isso? Chris pergunta. Depósito, por enquanto. Depois eu decido carregamos as coisas da cozinha, minha cafeteira, a boa, a Breville de $600 que eu comprei para mim porque eu levo café a sério, e que Kayla usava toda manhã sem nunca limpar ou comprar grãos. Minhas facas, aço japonês, panelas de ferro que venho temperando há anos, pratos bons, talheres de verdade. Deixo para ela os garfos tortos, os pratos do Walmart e as canecas lascadas. Ela vai surtar, Chris diz, vendo eu embrulhar minha cafeteira como se fosse um recém-nascido. Ótimo, ela pode comprar a dela banheiro, minhas toalhas, meus produtos, tudo meu. Deixo para ela as toalhas de mão e as 73 garrafas dos produtos de skincare dela. Estou no quarto quando me atinge o anel de noivado dela, parado num porta-joias do lado dela da cama, não no dedo onde deveria estar, só ali. Ela tira o anel o tempo todo, diz que é pesado demais ou atrapalha na academia, a academia onde aparentemente ela conhece caras que acabam nos stories dela à meia-noite. O anel me custou $8.000, 2 meses de salário, eu economizei por 1 ano, fui a 4 joalherias, mandei fazer sob medida. Pedi ela em casamento no restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro, tudo perfeito, e ela tira o anel para ir à academia. 8.000 eu pego o anel, olho para ele, esse pedacinho de metal e pedra que deveria representar para sempre. Guardo no bolso. Estamos carregando as últimas coisas quando Chris diz, e as contas e tal, as contas. Eu sento no chão, o apartamento ecoando sem meus móveis, pego o telefone, internet, luz, água, gás, tudo no meu nome, minhas contas, meu dinheiro. Faço capturas de tela, envio tudo para o e-mail dela com uma única mensagem. Você tem 1 semana para transferir tudo para o seu nome, depois disso o serviço será cortado. Então eu faço algo que provavelmente não deveria fazer, mas esqueça, estou sendo mesquinho. Entro em nossas contas conjuntas de streaming, Netflix, Hulu, HBO, Disney Plus, Spotify, todas pagas com meu cartão. Eu troco todas as senhas, atualizo o método de pagamento para um Visa pré-pago que sei que está vazio. Tudo vai cancelar em 1 semana quando as cobranças não passarem. Ela está prestes a redescobrir como é a TV a cabo.
Bem-vinda de volta a 2005, querida. Mas aqui vai minha parte favorita. Eu ando pelo apartamento e recolho todos os carregadores de telefone, todos eles, os bons, os de carga rápida, o de 6 pés que ela usa para rolar o feed na cama. Cada um. Deixo para ela exatamente um carregador, você sabe qual, aquele cabo ruim quebrado que só funciona se você colocar no ângulo perfeito e não respirar perto, aquele que carrega tipo 2% por hora. Esse é todo seu agora, querida. Chris me observa colocar os carregadores na sacola. Cara, isso é diabólico. Ela pode comprar carregadores novos, assim como pode comprar uma cafeteira nova. Pequeno? Sim. Satisfatório? Absolutamente. Hilário? Com certeza. Vou ficar pensando nela tentando carregar o telefone com 3% de bateria usando aquele cabo quebrado por anos. Ok, digo a Chris, falta uma coisa. Eu encontro um pedaço de papel, o verso de uma propaganda qualquer, e escrevo, você tem razão, eu não sou. Essas palavras exatas. É isso. Perfeito. Ela queria independência, aqui está como isso se parece. Saímos às 3 da manhã, eu não olhei para trás. Tranquei a porta, deslizei minha chave por baixo dela e fomos embora. Chris dirige, eu sento no banco do passageiro vendo a cidade passar. Meu telefone começa a vibrar por volta das 3:30, eu não olho. Para onde estamos indo? Chris pergunta. Primeiro para o depósito. Depois preciso dormir em algum lugar por alguns dias. Você pode ficar lá em casa, tenho um quarto extra. Valeu, mano. Para ser sincero, ele continua, ela tem te tratado como lixo há meses. Todos nós vimos. A Courtney até falou com ela algumas semanas atrás, disse que ela estava se aproveitando de você. E o que a Kayla disse? Que você não se importava, que você gostava de cuidar dela, ótimo. Eu rio. Meu telefone não para de vibrar, a tela acende a cada poucos segundos. Finalmente olho, 42 chamadas perdidas, 83 mensagens. As mensagens são uma viagem. Primeiro vem a confusão, onde você está, depois a raiva, você levou o sofá? Meu Deus, você levou a cafeteira, depois começa o gaslighting, eu nunca dei o número para ele, você ouviu errado, você está lembrando errado, então vem a transferência de culpa, isso é porque eu tenho amigos homens. Sua insegurança está aparecendo, depois volta ao desespero, desculpa, podemos fazer terapia, por favor responde é manual, eu já vi esse padrão antes dela, os 5 estágios de não conseguir o que quer. Eu faço captura de tela de todas as mensagens antes de bloqueá-la. Documentação é tudo. Bloqueio o número dela. O silêncio é imediato e perfeito. Eu não durmo. Fico deitado no quarto extra de Chris olhando o ventilador girar no teto, giro, 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 clique, 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 hipnótico. Por volta das 8 da manhã levanto, tomo banho, olho para mim no espelho. Pareço um lixo amassado, mas tem algo mais leve, como se eu tivesse carregado uma mochila cheia de tijolos e finalmente atirado das costas. Verifico o telefone. Preciso desbloquear ela temporariamente porque agora ela está ligando de todos os números que conhece, a mãe, a irmã, a Courtney, números aleatórios que não reconheço. Mas os melhores são os textos de números desconhecidos, obviamente ela. A progressão é fascinante, isso é loucura, você não pode simplesmente ir embora, nós deveríamos nos casar, minha mãe acha que você está tendo um surto, o depósito do local não é reembolsável, vamos perder $12.000 e então o meu favorito, meu pai quer falar com você sobre isso. Você nos deve uma explicação, eu respondo de um número que ela não tem, veja seu e-mail. Já enviei provas de tudo, solicitações do Venmo, mensagens, linha do tempo de todas as vezes que você chegou depois das 2 da manhã, horários dos stories do Instagram, seu histórico de conversas com o cara da academia dos últimos 2 meses. Você quer envolver pais? Eu tenho recibos para dias, ela não responde esse. Chris faz café e me entrega uma caneca. Qual o plano? Curto prazo, ficar quieto e deixar ela surtar. Longo prazo, apartamento novo. Recomeço, talvez gosto melhor para escolher mulher, ela está enlouquecendo no grupo do chat. O que ela está dizendo? Que você abandonou ela, que você roubou todos os móveis, que está sendo abusivo. Isso é rico. Sim. Courtney está defendendo ela, algumas outras pessoas também, mas a maioria está perguntando por que você foi embora, o que realmente aconteceu. E eu contei. O quê? Postei capturas das solicitações do Venmo, aquelas em que ela te devia dinheiro.
Mencionei como ela ficava fora até 4 da manhã todo fim de semana. Mencionei o Bryce. Chris. Você não precisava. Precisava, sim. Ela não vai controlar a narrativa quando ela foi quem estragou tudo. Meu telefone toca. David, o pai da Kayla. Droga. Eu atendo. Alô? Filho, o que está acontecendo? A voz firme. Kayla me disse que você deixou ela, levou todos os móveis, abandonou ela no meio da noite. Ela mencionou a parte em que deu o número para outro homem na minha frente? Na frente dos nossos amigos. Silêncio. Ela mencionou a parte em que disse que eu não sou dono dela porque ainda não somos casados. Mais silêncio. David, eu tenho capturas de tela. Tenho solicitações do Vemo de 6 meses atrás. Tenho mensagens. Tenho horários. Se quiser a história completa, eu envio tudo. Ele solta aquele suspiro pesado que diz que já sabe. Envia, eu desligo e encaminho tudo, e quero dizer tudo, o histórico do Vemo, as mensagens onde ela cancela planos em cima da hora, os stories com horário, a conversa completa com outro cara que eu encontrei no iPad dela, que ainda estava logado no Instagram dela. Ela esqueceu do iPad. As pessoas sempre esquecem desses tablets. A conversa foi esclarecedora, 2 meses flertando com um cara, reclamando de mim, me chamando de controlador, dizendo que se sente presa, dizendo que não tem certeza sobre o casamento, ele dizendo que ela merece coisa melhor, ela adorando. Tem uma mensagem de 3 semanas atrás que realmente pega, às vezes acho que só vou me casar com ele porque é mais fácil do que recomeçar. Eu enviei aquela mensagem ao David separadamente, é assim que sua filha realmente pensa sobre mim, ele não responde imediatamente, demora cerca de 1 hora, então, me desculpe, filho, eu não sabia que era assim, eu respondo, não é culpa sua, mas terminei. O casamento acabou. Vou solicitar o reembolso do depósito do local a Kayla e quero o anel de volta, ele, entendido, na semana seguinte, Kayla tenta de tudo. Primeiro vem a chuva de amor, mensagens de amigos dizendo que ela sente minha falta, que cometeu um erro, que quer trabalhar no relacionamento. Eu ignoro tudo. Depois vem a raiva, ela aparece no meu trabalho, a segurança precisa escoltá-la para fora porque ela está gritando no saguão que eu roubei os móveis dela. O RH me chama, eu mostro os recibos, provas de compra de tudo. Eles pedem desculpas e dizem que vão registrar no sistema caso ela volte. Ela tenta fazer um boletim de ocorrência dizendo que eu roubei a propriedade dela. Os policiais me ligam, eu envio por e-mail os mesmos recibos que mostrei ao RH, fotos dos números de série, extratos do cartão. Eles dizem a ela que é uma questão civil e para parar de perder o tempo deles. Então ela fica criativa, posta no Facebook um desabafo longo e dramático sobre como eu sou emocionalmente abusivo, como isolei ela dos amigos, como controlei o dinheiro dela, e depois a abandonei. Recebe alguma simpatia no começo, até as pessoas começarem a fazer perguntas, até o Chris postar capturas de tela. A postagem é uma obra-prima de vitimismo performático. Dei a ele 4 anos da minha vida e ele me jogou fora como lixo por um erro. Ela está chamando 2 meses de traição emocional de um erro. Alguém comenta. O que aconteceu? A resposta dela. Ele ficou com ciúmes porque eu falei com alguém num bar, embalou tudo que eu tinha enquanto eu estava fora e me deixou sem nada. Resposta do Chris com capturas. Aqui está o histórico do Vemo mostrando que ela deve $2.500 a ele. Aqui estão as mensagens dela admitindo que deu o número a outro cara. Aqui está o contrato de aluguel mostrando o nome dele. Aqui estão os recibos dos móveis. Ela não era dona de nada disso. O post fica silencioso depois disso. Algumas amigas tentam defendê-la, mas a maioria simplesmente para de interagir. Dá para ver acontecer em tempo real, a narrativa dela desmoronando. Ela edita o post 2 vezes, primeiro remove a parte sobre eu levar tudo que ela tinha, depois muda para não vou lavar roupa suja nas redes sociais, então apaga completamente. Mas capturas são para sempre. Chris garantiu isso. E é aqui que fica interessante, ela não pode pagar o apartamento, precisa quebrar o contrato. A multa é de 3 meses de aluguel, cerca de $6.000. Ela não tem. Ela me liga do próprio número, acho que percebeu que eu a desbloqueei. Preciso de dinheiro, ela diz. Sem oi, sem desculpa, direto ao ponto. Para quê? Para o contrato. Não posso pagar para quebrar. Não é meu problema. Seu nome também está no contrato. Sim, e eu paguei minha parte. Na verdade, paguei a maior parte. Veja o histórico do Vemo. Você não pode simplesmente me deixar aqui. Observe. Se eu não pagar, isso aparece no seu crédito também, ela está certa, droga.
O contrato está no nome dos dois, se ela der calote, nós dois estamos ferrados. Quanto? 6.000. Eu te dou 3. É a sua metade. A metade que você teria pago se tivesse realmente pago sua parte esse tempo todo. Isso não é suficiente. Então se vira. Não me importo, desliguei. Ela não liga de volta, mas o David liga. Eu cubro, ele diz, a quebra do contrato. Mas preciso que você faça algo por mim. O quê? Encontrar a Kayla pessoalmente uma vez. Dar a ela encerramento. Encerramento. Ela não está lidando bem com isso. A mãe dela está preocupada, eu estou preocupado. Só uma conversa. Depois você pode ir embora para sempre, penso em dizer não, em bloquear todo mundo e desaparecer, mas o David sempre foi bom comigo e, honestamente, parte de mim quer ver a cara dela quando eu disser exatamente o que penso. Tudo bem. Uma conversa. Lugar público. Depois disso, acabou. Combinado, nos encontramos numa cafeteria, território neutro. Ela já estava lá quando cheguei e parecia acabada. Peço um café preto, sento de frente para ela. Ela fica mexendo no copo. Eu não sei por onde começar. Comece por qualquer lugar. Eu só não entendo por que você foi embora daquele jeito. Por que você nem tentou falar comigo? Você estava num clube com amigos, incluindo Bryce, o bartender, estou supondo, ela se encolhe. Você não sabe disso. Na verdade, sei. E, a propósito, eu vi as mensagens com o outro cara também, o rosto dela perde a cor. Você mexeu nas minhas coisas? É meu iPad. Eu pago o plano de dados. Mas sim, eu vi tudo. Aquilo era só, eu estava desabafando. Você disse a ele que só estava se casando comigo porque era mais fácil do que recomeçar. Ela parece que levou um tapa. Eu não quis sim. E quer saber? Obrigado por finalmente ser honesta, mesmo que não tenha sido na minha cara. Você não entende, eu te amo. Não, você não ama. Você ama ter um casamento para planejar e contar às pessoas que vai se casar. Você não dá a mínima para mim. Isso não é verdade. Qual é o nome da minha mãe? Silêncio. Qual é o meu nome do meio? Ela fica olhando para o café, sem coragem de olhar para mim. 4 anos, Kayla. Estamos juntos há 4 anos. Você não sabe coisas básicas sobre mim porque nunca se importou o suficiente para lembrar. Eu sou péssima com nomes e datas. Você lembrou do aniversário da sua amiga 3 semanas atrás, mas esqueceu o nosso aniversário. Ela está chorando agora, pessoas olhando. Eu cometi um erro, ela diz, a voz falhando. As pessoas cometem erros. Não. Isso foram meses de desrespeito, de me dar como garantido, de me tratar como uma conta bancária. Eu nunca, e deixe eu terminar. Quer saber o que realmente me mata? Nem é a traição. É que você me fez sentir louco por perceber. Toda vez que eu mencionava algo que me incomodava, você virava e dizia que era minha insegurança, meus problemas de confiança, meu comportamento controlador. Você fez gaslighting em mim por 6 meses enquanto mandava mensagem para outro cara. Eu não estava, não. Eu li tudo, Kayla. Tudo. Você disse a ele que eu era entediante, que eu não te entendia, que você se sentia presa. Você até disse que só estava ficando comigo até resolver suas finanças. Isso foi há 4 meses, o rosto dela empalidece, ela não achou que eu tivesse visto essa. Quer falar sobre erros? Aqui está um erro, achar que podia ter as duas coisas. Achar que podia me manter por estabilidade enquanto procurava outras opções. Continuo, você me deve quase $2.500 em contas não pagas. Você desmarcou planos comigo pelo menos uma dúzia de vezes nos últimos 6 meses. Você tira o anel de noivado mais do que usa. Posta stories no Instagram de dentro do apartamento de outros caras à meia-noite e me chama de paranoico quando pergunto. Eu tenho amigos, eu tenho uma vida. Eu também, mas eu não te desrespeito. E não dou meu número para outras mulheres. O que você quer que eu diga? Ela soluça. Nada. Não quero que diga nada. Só quero que entenda que acabou. Ela estende a mão como se fosse pegar a minha, eu recuo. Stefan, eu disse que terminamos. Seu pai vai pagar a quebra do contrato, eu vou ficar com o anel, nós dois vamos seguir em frente. Eu não quero seguir em frente. Problema seu, eu me levanto, deixo uma nota de 10 na mesa e saio. Ela não me segue, só fica lá parada na calçada chorando.
Meu telefone não toca pelo resto do dia. 3 semanas depois, estou instalado num novo lugar, um apartamento de um quarto em uma parte melhor da cidade, mais perto do trabalho, contrato só no meu nome, depósito pago integralmente, ninguém para dar satisfação. Meu sofá fica ótimo aqui. A TV encaixa perfeitamente na parede. Minha cafeteira fica no balcão e, toda manhã que uso, eu sorrio. Estou dormindo melhor, comendo melhor, treinando de novo. Comecei a ver outra mulher também, nada sério, só me permitindo conhecer pessoas. Ela é da academia e me chamou para tomar café, é divertida, fácil de conversar e linda, então estou tentando. Mas é aqui que a história fica maluca, ou melhor, o grande final, e foi incrivelmente satisfatório. É uma quinta-feira à noite, estou em casa, acabei de treinar, fazendo jantar, frango com arroz, básico mas eficiente. Meu telefone toca, número desconhecido. Tenho melhorado em não atender, mas algo me faz atender. Alô, respiração pesada, depois, preciso de ajuda. Kayla. Número errado, digo, prestes a desligar. Espera, por favor. Estou falando sério, preciso de ajuda, ela parece mal, muito mal, aquela urgência desesperada que te faz prestar atenção mesmo quando você não quer. Que tipo de ajuda? Ela chora. Estou em apuros de verdade. Chama alguém. Não tem mais ninguém. Meus pais não falam comigo, a Courtney me bloqueou, eu não tenho mais para onde ir. O que aconteceu? Podemos nos encontrar? Por favor. Eu te explico tudo, cada instinto meu diz não, diz para desligar, bloquear o número e seguir minha vida. Mas tem algo na voz dela que soa como medo de verdade. Contra meu melhor julgamento, digo, onde você está? Ela me dá um endereço, um diner no lado leste. Não é uma área ótima, mas não é horrível. Vou estar aí em 20 minutos. E é a última vez, Kayla. O que quer que seja isso, depois acabou, entendeu? Sim. Obrigada. Muito obrigada, pego minhas chaves e dirijo até lá, me perguntando o que diabos estou fazendo. Ela está numa cabine no fundo quando chego e está pior do que na cafeteria. Eu sento na frente dela. Fala. Estou em apuros, ela repete. Apuros financeiros. Quanto? 25.000 eu rio, não consigo evitar. 25.000? Como diabos você, cartões de crédito, empréstimos pessoais? Eu achei que conseguiria pagar, eu achei que, ela para, não importa o que eu achei. Eu não consigo pagar. A cobrança liga o tempo todo. Eles estão ameaçando me processar, descontar do meu salário. Meu crédito está destruído. E você quer que eu te salve? Não, eu não sei. Eu só precisava contar para alguém. Meus pais me deserdaram depois que descobriram sobre o Bryce, depois que pagaram a quebra do contrato e descobriram que eu já tinha colocado ele para morar comigo. 2 dias depois você colocou ele para morar lá. Não deu certo. Ele foi embora depois de 3 semanas. Disse que eu era drama demais, ela ria amargamente. Acho que ele era mais esperto do que você. Então o que você quer de mim? Eu não sei. Conselhos? Eu estou afundando. Estou trabalhando em 2 empregos e mal consigo pagar o mínimo. Tive que voltar para meu antigo apartamento da faculdade. Eu não sei o que fazer, eu olho para ela e não sinto nada. Não, Kayla. O que você quer dizer com não? Você fez suas escolhas, digo. Você priorizou diversão a curto prazo em vez de estabilidade a longo prazo. Queimou todas as pontes que tinha. Essa é a consequência. Você está brincando comigo? Me fez vir aqui para me dar sermão? Vá procurar conselhos no YouTube. Não é meu problema, vejo o rosto dela ficar vermelho. Você está de sacanagem? Então por que diabos veio? Não sei. Talvez porque eu esteja aproveitando isso até demais, silêncio. Meu Deus, você é um idiota. É só isso que você tem para dizer. Basicamente. Você é inacreditável, ela grita alto o suficiente para outras mesas ouvirem. Eu respondo calmo, você está fazendo cena, ela baixa a voz, chorando de novo. Eu sei que errei, eu sei que não mereço sua ajuda, mas estou implorando, por favor. Eu faço qualquer coisa. Estou desesperada. Qualquer coisa. Sim, os olhos dela brilham. Eu pego meu telefone, abro um documento, aquele no qual venho trabalhando pelas últimas 3 semanas, e deslizo para ela. O que é isso?
Uma lista detalhada de cada dólar que você me deve. Contas, diferença do aluguel, o empréstimo que te dei para o carro, o depósito do casamento que eu estou comendo. Juros calculados a 5%. Dá cerca de 22 mil. Ela olha o documento, depois olha para mim. Você quer que eu te pague de volta? Não. Eu quero que você assine isso. Eu pego outro documento. Uma nota promissória que eu redigi. Vamos reconhecer firma amanhã. Você assina reconhecendo a dívida. Depois vai montar um plano de pagamento, 50 por mês, o que você puder pagar. Vai levar quase 37 anos para quitar. E provavelmente eu nunca verei a maior parte. Mas você vai assinar. Por quê? Ela pergunta confusa. Por que você está fazendo isso? Porque eu quero que você lembre. Todo mês, quando pagar, quero que lembre do que você jogou fora. Isso é cruel. Não. Cruel seria deixar você achar que pode errar desse jeito e sempre haverá alguém para te salvar. Você queria não ser possuída. Aqui está. É assim que isso se parece. Eu me levanto, deixo os documentos na mesa. Assina ou não? Não me importo. Mas se não assinar, eu entro com processo civil. Tenho documentação de tudo, recibos, capturas de tela, testemunhas. Você vai perder e seu crédito vai piorar ainda mais. Escolha sua. Ela fica olhando para os papéis, mãos tremendo. Mais uma coisa, digo. Aquele anel que você largou feito lixo. Eu vendi. Consegui 7.200 por ele. Peguei esse dinheiro e reservei uma viagem ao Japão. Vou no mês que vem. Vou passar 2 semanas inteiras sem pensar em você. Eu saio, deixando ela lá com os papéis e as escolhas. Meu telefone vibra 1 hora depois, anexo de foto, a nota promissória assinada. Reconhecemos firma na manhã seguinte. Ótimo. 2 meses depois estou de volta do Japão, bronzeado e feliz. Recebo uma notificação de pagamento, 50 dólares, o primeiro pagamento da Kayla. Há uma nota anexada. Eu sinto muito. Eu só sorrio. Transfiro os 50 para uma conta de poupança. Vou deixar acumular. Talvez em 37 anos eu tenha dinheiro para outra viagem. Ou talvez eu só deixe lá como um lembrete de que me valorizo o suficiente para ir embora quando alguém prova que não me valoriza. A cafeteira ainda está funcionando perfeitamente. Aliás, faz o melhor café que já provei.